Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. A nossa poeta convidada de hoje é Daniele Grace. Nascida no Rio de Janeiro, Daniele é doutora em Língua e Literatura Francesas. É docente e pesquisadora de literaturas latinas de língua francesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seu surpreendente livro de estreia, Ônibus e Bailarinas, foi publicado pela prestigiosa editora paulista Córrego. O texto de Daniele apresenta um instigante mergulho na urbanidade, pelo intermédio crítico da própria linguagem. Uma poesia que pensa também sobre si mesma, sobre o artifício do próprio artesanato. Tem um gosto particular pelas miudezas e como elas se multiplicam na cidade, e como se tornam poeira com facilidade. Tem um cansaço do cinza quando ele se assenta fosco nas esquinas e cobre o brilho da moeda de 5, de 50. É que meus pés pedem socorro, lembram do tempo do Brasil colônia e do sol ardente. O que lembramos muito já não é mais passado. O que esquecemos não para de se repetir. Nossos signos solares ainda não foram classificados, ou ainda estão para nascer. Fomos mortos de manhã e renascemos ao anoitecer. Tive 2 clarões repentinos que me confundiram as ideias. Por isso subi no telhado alto do céu, para te ver mais de perto. E agora com vocês, Daniele Grace. Bom, como dizer quem eu sou é uma tarefa muito árdua que eu não saberia de forma nenhuma realizar. Eu vou preferir responder essa pergunta com dados concretos, né? Então eu me chamo Daniele Grace, nasci no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Hoje moro no Rio Grande do Norte, em Natal, onde trabalho. Eu sou professora da UFRN. E se eu posso falar um pouco de mim, eu vou falar também da minha relação com a literatura, que começou há muitos anos. Não por acaso eu fiz letras e a literatura entrou na minha vida mais intensamente, posso dizer, nessa época. E a escrita de poesia veio também como uma forma de eu estar no mundo e de eu me expressar no mundo. Então foi também um processo que foi se desenvolvendo, e Ônibus e Bailarinas é o meu primeiro livro, lançado em 2020.
Eu acho que, de uma forma geral, a poesia nos permite dizer o mundo, dizer o mundo, o nosso mundo, o mundo particular, ou o mundo segundo a nossa visão, mas um mundo que está sempre partilhado, né? Porque está dentro de uma língua, um mundo que está expresso ali em uma língua. Então, nunca vai ser somente o meu mundo, o mundo do autor, o mundo do poeta, é sempre um mundo construído coletivamente. Ainda que os agentes que estão implicados nessa coletividade não tenham muita ideia, né, da sua participação, mas de fato o mundo, a poesia, eu acho que ela contém o mundo que a gente vive. Acho que a minha poesia, na verdade, esconde perguntas que se revelam para cada leitor. Então, cada leitor vai poder responder essa pergunta melhor do que eu, na verdade, porque ela só esconde, um paradoxo interessante, mas só esconde aquilo que se revela de certa forma para quem está lendo, né? Para quem está ali tentando participar dessa construção junto comigo enquanto poeta. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque são duas imagens tão distantes e a gente tem uma tendência a simplesmente dizer que elas não têm nada em comum, né? E de fato são duas imagens bem distintas, né? No que ela evoca pra gente de ideias e de sensações. Mas assim, colocadas tão próximas como o livro propõe, ela acaba fazendo a gente pensar em algumas aproximações, tais como o movimento, né, que as duas coisas evocam, os sons que elas evocam. O ônibus representa, na minha poesia, representa muito isso para mim, né, esse espaço urbano que se desenha dentro do que ônibus significa para nós dentro de uma sociedade brasileira, das cidades brasileiras, das cidades urbanas brasileiras, desse espaço citadino brasileiro, nessa perspectiva de uma certa precariedade, da violência urbana. Acho que tudo isso o ônibus de alguma forma evoca e exprime. São conexões que a gente pode fazer. E a bailarina, é claro que se a gente for pensar dentro de um senso comum, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em bailarina, eu acho que, melhor dizendo, a última coisa que vem à nossa mente talvez seria o burburinho de um ônibus ou de uma cidade. É claro que essa bailarina não é uma bailarina clássica, mas uma bailarina, um corpo brasileiro, né? Um corpo Brasil. Uma bailarina que está atravessada por ônibus. Então, essa conexão talvez ela não exista tão naturalmente, mas depois que a gente cruza dentro dessas perspectivas que eu acabei de dizer, eu acho que muitas coisas podem ser conectadas. Como poema inédito, eu escolhi um poema intitulado Abayomi. As abayomis são bonecas feitas de pano, é uma técnica criada na década de 80 por uma artista brasileira maranhense, Lena Martins, que criou essa forma de fazer bonecas só com pano, sem costura,
e sem colocar olhos e expressão do rosto. E eu acho essa técnica muito bonita, eu acho o resultado também desse trabalho muito bonito, e é um trabalho que se expandiu, assim, muita gente aprendeu e ensina essa técnica, e eu quis, fui inspirada nesse trabalho que eu escrevi esse poema. Abayomi. Há um exemplar de coração em meu seio, como um baú no fundo do mar. Quem costurou as malhas na viagem, viu seu peito se abrindo como um tesouro, navegando a superfície dos mares. Quem bebeu o veneno colonial, sentiu no sangue a palavra ferida dos povos. Costurou uma imensa mortalha sobre a nudez dos tecidos da terra, a sabedoria das histórias contadas. Lembremos a cruel condenação dos encontros preciosos e dos amores que ainda escoam por esta terra.